Olá, saudação a todos, bem-vindo ao Oficina de Prosa, eu sou Rômulo Prestia. Bruno Berlucci. E hoje estamos aqui com um convidado que é professor no município de Piraju. Ele tem doutorado na área de artes e gostaria de estar apresentando o Beto Rodrigues, como é mais conhecido aqui no município. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. No caso, Beto, a gente percebe que a educação ainda falta um pouco de incentivo, principalmente desse lado, né? O professor vai ter um doutorado, tem uma especialização, às vezes acaba faltando algo a mais ali, uma bonificação, e a gente não vê tanto no municipal, estadual. É bem isso, não é? A valorização do professor, ela passa pelo plano de carreira. Não é só você bater palma, não é só você dar um troféu. Você tem que ter um plano de carreira eficaz, eficiente, que de fato beneficie professores que trabalham com pesquisa, que buscam solucionar os problemas da educação. Então a gente ainda tem essa visão ainda um pouco esquecida, né? Então, por exemplo, se você pega aí, geralmente concurso público, as pessoas vão fazer, elas pegam o salário cheio. Nossa, tal estado paga bem, porque paga não sei quantos mil. Aí quando você vê o plano de carreira, você vai ficar ganhando pela vida inteira. E desestimula o profissional, ele não vai, vou fazer doutorado? Por quê? Eu vou ganhar só um pouquinho. Então eu prefiro fazer 3 pós, sei lá, às vezes faz online, nem aprende direito, entende? Desestimula. Agora, por exemplo, tem do Instituto Federal, você tem um plano de carreira, às vezes o valor para você ver cheio lá não é tanto, mas aí você vê o plano de carreira. Falta incorporações aí, entende? Então, é complicado isso, porque você tem que ter, por exemplo, um plano de carreira que beneficie professores que têm artigos publicados, professor que apresenta em congresso, professor que é reconhecido por instituições de nome, professor que ganha prêmio. Porque, gente, ganhar um prêmio não é fácil, não é assim, eu vou lá e mando. Você passa por processo de entrevista, você é avaliado por doutores de tudo quanto é universidade, especialista. Você concorre com 5.000 professores do Brasil, às vezes do mundo. E você chegar até a final, por exemplo, já é um mérito, entende? Então, às vezes a gente vê plano de carreira que fala assim, você tem mérito se você não faltar. Quer dizer, o gestor, o poder público, ele está olhando para a questão do gasto para ele, não está olhando na qualidade da educação, entendeu? Então, esse é um grande problema. Então, a pessoa tinha que ser automático, quando ganha um prêmio, ter aumento. Quando tem um mestrado, por exemplo, você tem um aumento significativo, não um pouquinho. Então, Beto, tem até um pensamento atrasado, porque quando o professor, por exemplo, de uma determinada escola, de uma cidade, ele ganha um prêmio, automaticamente traz credibilidade para aquele local, né? Para aquele local. E as pessoas não conseguem enxergar a rede coisa, municipal, né? de Piraju é conhecida, muitas pessoas conhecem a gente. A minha escola, Gilberto Bonafé, se você procurar Gilberto Bonafé, você vai ver um monte de matéria falando do trabalho que foi desenvolvido lá, porque ganhou prêmio, porque foi muito projeto desenvolvido lá, entende? Então a atenção tem que ter esse cuidado, tá? Porque olha o que eu falo, eu recebi o prêmio 2021 em primeiro lugar. Uma amiga minha recebeu em terceiro lugar, acho que no Maranhão. Aí ela postou no grupo que a gente faz parte, vários professores que fazem parte do Brasil. Ela postou um cheque de, sei lá, acho que era R$10.000 que a prefeitura deu para ela, e aumento de 10%, só porque ela foi em terceiro lugar, sabe? 10 amigos. Que plano de carreira bom, né? Entendeu? Então, você aí estimulou. O que aconteceu? No outro ano, 3 professores estavam finalistas da rede municipal dela, estavam finalistas do Educador Nota 10. E sabe quem ganhou? Ela. Entendeu? Sobral, que todo mundo fala do Sobral, porque Sobral é um exemplo, não sei o quê. Só que poucas pessoas sabem que Sobral ficou conhecido por conta do Prêmio Educador Nota 10. A coordenadora que desenvolveu o projeto lá participou, ganhou o Prêmio Educador Nota 10, a mídia caiu em cima e virou exemplo lá no Brasil e no mundo.
Todo mundo fala a referência a Sobral, entende? Mas foi um projeto de uma coordenadora pedagógica. A gente vê que o Brasil tem muitos prêmios internacionais, né? E falta reconhecer, depois sai na notícia, divulga e depois cai no esquecimento. Sim. Parece que fica por isso mesmo, incrível, né? E é uma coisa até que desmotiva os profissionais. Por exemplo, às vezes eu fico um pouco desmotivado de mandar para nós um trabalho. Agora mesmo eu estava escrevendo para a terceira fase de um outro prêmio que eu já passei, e eu fico estimulando os professores da rede. Tem muita professora da rede boa, muita que faz trabalho bom. Só que às vezes o meu trabalho não é legal, porque ninguém nem comenta, não, mas é. Porque é legal quando você manda e um jurado de fora que nem te conhece, que é especialista, ele olha para o seu trabalho e fala, nossa, esse trabalho é bom. Você entende como é importante o professor? Por quê? Porque você tem um outro olhar para o seu trabalho. Então isso que me motiva quando eu mando os projetos e os jurados vão falar comigo e falam, que trabalho é esse? Aí você fala, não, estou no caminho certo. Entende? Então, aí eu estimulo as professoras da rede, falo, vamos fazer. Aí esse ano tem um projeto que é o Arte na Escola, que eu já venci em 2013, foi o primeiro, eu me inscrevi de novo com o Educador Nota 10, com o projeto Eu Sou Sensacional. Ele já foi para a terceira fase. E aí eu fiz uma professora que fez um trabalho de educação infantil que é sobre arte indígena, também se inscrever. Ajudei ela, falando que ela podia fazer, ela também passou para a terceira fase. Entendeu? E tem um outro professor também que já foi no ano passado, passou também na terceira fase, sendo finalista. E é legal essa união, né, Beto? Porque um segura na mão do outro e um vai puxando o outro para cima, né? Sim, muito legal. Porque isso que é o bacana, você compartilhar a sua experiência com o outro. Não adianta guardar para você. Porque que adianta você ganhar um prêmio e ficar guardando? Não, tem que falar o que é, como que foi o processo. Eu não tem problema nenhum de falar sobre isso. As pessoas perguntam no meu Instagram, muita gente manda mensagem perguntando como que é. E eu respondo todo mundo, na medida do possível, vou falando, olha, faz assim, faz assado. Porque eu acho que é isso, sabe? Compartilhar o que é legal, né? E eu acho que esse tipo de notícia, de coisas, de professores que fazem trabalho bons, estou falando de mim, estou falando de todas a rede municipal que fazem trabalhos bons, precisam ter voz, precisam ter visibilidade. Porque a escola é um lugar hoje que virou o lugar mais fraco da sociedade, o que tem menos respeito. Então aí quando você vê atentado que aconteceu no ano passado, onde eles foram fazer o atentado? No espaço mais fraco, que a sociedade dá menos importância. Foram nas escolas. Em outros espaços públicos ninguém vai. Então por isso que as notícias positivas de trabalho de professores e o respeito que a gente tem que ter por esses profissionais precisa ser de interesse de todos, principalmente de interesse público. Respeitar o profissional da educação. Porque é um espaço que está muito desrespeitado mesmo. A escola está assim. Né? Beto, eu posso estar errado, mas eu acho que o desrespeito também parte até do lado, às vezes, dos pais que às vezes não participam, do governo, né, e de muitos gestores. Não. Porque parte de cima. Sim, se você tem o poder público, né, os poderes, dando respaldo para essa classe, que é a mãe, a profissão, mãe de todas as outras profissões. Sem uma educação você não tem futuro, entende? Uma educação de qualidade. Então, se você não dá esse respaldo, esse respeito à mídia também, falar das coisas boas das escolas, o que elas estão fazendo de interessante, porque o que a gente vê em notícia, aconteceu tal coisa, a mídia vai lá às 6 horas da manhã na porta porque a mãe reclamou. Tá, tudo bem, acho que a notícia tem que correr. Só que quando a professora faz um trabalho espetacular, ninguém vai lá falar. Ninguém vai falar do que é bom, como essa professora salvou aquela criança. Entende? Porque não dá ibope. E aí a escola fica um espaço que fica fragilizado. Beto, vou contar uma história assim, rapidinho, assim. Uma vez eu estava conversando com o menino e falei assim, onde você estuda? Eu falei, estudo no bairro tal, na escola tal. Eu falei, você tem algum tal professor? Ele falou assim, tenho.
Você gosta dela? Eu falei, gosto. Minha mãe que não gosta. Eu falei, por que sua mãe não gosta dela? Porque ela cobra muito. E essa que é a função do professor, né? Entendeu? O professor vê coisas, às vezes, que a família não consegue chegar. Porque ali é o espaço de socialização das crianças. Então, você consegue ouvir o que eles falam para o amigo, né? E às vezes trazem coisas interessantes que é um ambiente que ele está distante da família. Então, tem coisas que ele vai falar fora, né? Sim. Então, é um ambiente que tem que ser protegido. A escola tem que ser protegida, ela tem que ser respeitada acima de tudo, sabe? Professor e professora, profissional da educação tem que ser respeitado. Por quê, gente? Quem está no olho do furacão da educação é o profissional, o professor. Não é ninguém. Quem está no olho do furacão é a gente. A gente tem a responsabilidade de ensinar a ler, escrever, a pensar e ver o mundo de uma forma diferente.